Dando continuidade ao módulo de preparação para o cargo de engenheiro mecânico, agora estudaremos um tema absolutamente fundamental: resistência dos materiais e de peças mecânicas. Este assunto é a base para o dimensionamento de componentes, para a segurança estrutural e para o desempenho adequado de máquinas, equipamentos e sistemas mecânicos. A resistência dos materiais estuda como os sólidos se comportam quando submetidos a forças externas. É nessa área que analisamos tensões internas, deformações, modos de falha e os critérios que garantem que uma peça suporte as condições de trabalho sem romper, deformar excessivamente ou entrar em colapso. Esse conhecimento é indispensável para projetar eixos, engrenagens, molas, mancais, estruturas metálicas, tubulações pressurizadas e qualquer componente que receba carga mecânica. 1. Tração, compressão e torção em limites elásticos. Os materiais podem ser solicitados de várias maneiras. As 3 solicitações básicas para o estudo mecânico são a tração, a compressão e a torção. A tração ocorre quando forças puxam o material, tentando alongá-lo. É comum em cabos, barras tracionadas, tirantes e componentes estruturais sujeitos a esforços distensores. A compressão ocorre quando as forças empurram o material, tentando-o encurtá-lo. É típica em colunas, pilares, cilindros e elementos que suportam pesos ou pressões externas. A torção é a solicitação que tende a fazer a peça girar ao redor do seu próprio eixo, como ocorre em eixos de transmissão, virabrequins, torres de ventilação e chaves de torque. Em todas essas situações, analisamos principalmente o comportamento no regime elástico, que é a região em que o material se deforma, mas retorna à forma original quando a carga é retirada. Esse regime é essencial para o dimensionamento, pois garantir que a peça opere dentro do limite elástico evita deformações permanentes e falhas estruturais. 2. Diagramas de esforços. Para projetar adequadamente um componente mecânico ou estrutural, precisamos conhecer como as forças se distribuem ao longo da peça. Os diagramas de esforços internos são ferramentas fundamentais para isso. Os principais são: diagrama de esforço cortante, que mostra a intensidade dos esforços ao longo da peça. Diagrama de momento fletor, que indica como a peça é solicitada a flexão ao longo de seu comprimento. Diagrama de torção, quando aplicável, representando os momentos torsionais internos. Esses diagramas ajudam a identificar os pontos mais solicitados, ou seja, os pontos onde tensões e deformações são máximas e onde é mais provável ocorrer falha se o dimensionamento não for adequado. 3. Composição de tensões. Na prática, raramente uma peça está sujeita a uma única solicitação. É comum que um componente sofra simultaneamente tração, compressão, flexão, torção e cisalhamento. Quando isso acontece, analisamos a composição de tensões, que é o estudo de como diferentes tipos de solicitação se combinam para gerar um estado complexo de tensões internas. Esse estudo permite identificar se a peça está operando dentro da zona segura ou se as tensões combinadas ultrapassam os limites admissíveis para aquele material. 4. Teorias de falha. Para garantir que uma peça mecânica não falhe durante o uso, utilizamos teorias que ajudam a prever o momento em que o material não suporta mais os esforços aplicados. Entre as teorias mais relevantes estão: falha por deformação. Ocorre quando o material se deforma além do limite permitido. Mesmo que não rompa, a deformação excessiva já inviabiliza a peça, pois ela perde a sua função. Falha por fadiga. A fadiga é um dos modos de falha mais críticos na engenharia. Ela ocorre quando a peça é submetida a carregamentos repetitivos, mesmo que esses carregamentos estejam abaixo do limite máximo suportado pelo material. Com o tempo, microtrincas se formam e crescem até causar ruptura. Isso é comum em eixos rotativos, engrenagens, pás de turbinas, componentes de motores e estruturas sujeitas a vibrações. Falha por flambagem. A flambagem ocorre principalmente em elementos comprimidos e esbeltos,
como colunas ou barras longas e finas. Mesmo com níveis moderados de carga, a peça pode sofrer instabilidade lateral e colapsar, não por ruptura do material, mas por instabilidade geométrica. É um fenômeno crítico em estruturas metálicas, torres e suportes. Falha por desgaste. O desgaste ocorre quando duas superfícies estão em contato e em movimento relativo. Com o tempo, ocorre perda de material devido a atrito, abrasão, corrosão ou contato repetido. Esse fenômeno é comum em mancais, engrenagens, pistões e freios. Essas teorias ajudam o engenheiro a prever o comportamento da peça ao longo do tempo e a dimensioná-la para suportar condições reais de trabalho, não apenas condições estáticas. 5. Dimensionamento de elementos de máquinas. O dimensionamento é a aplicação prática de tudo o que estudamos em resistência dos materiais. O objetivo é garantir que cada elemento de máquina tenha o tamanho e o formato adequados para suportar as cargas a que será submetido. Entre os principais componentes mecânicos, destacam-se eixos. São elementos fundamentais para transmitir torque e rotação. Devem resistir à torção, à flexão, à fadiga e, muitas vezes, à combinação de vários esforços. Molas. São usadas para armazenar energia, proporcionar amortecimento e permitir deslocamentos elásticos. Podem ser helicoidais, planas, espirais ou de outros tipos. Seu dimensionamento envolve rigidez, tensões e ciclos de carregamento. Engrenagens. Transmitem movimento e torque entre eixos. São elementos críticos em caixas de redução, transmissões e máquinas industriais. O dimensionamento envolve análise de esforços nos dentes, fadiga superficial e desgaste. Mancais. Podem ser de deslizamento ou de rolamento. Eles sustentam eixos, permitindo rotação com mínimo atrito. O dimensionamento considera cargas radiais, axiais, lubrificação e vida útil. Correias. Transmitem movimento entre polias. Existem correias planas, trapezoidais e sincronizadas. Devem suportar tensão, desgaste e variações de carga. Freios e embreagens. São responsáveis por controlar o movimento, permitir acoplamento e desacoplamento e absorver energia. Trabalham com atrito, dissipação de calor e desgaste, exigindo dimensionamento cuidadoso para garantir segurança e eficiência. Vamos agora estudar um conjunto extremamente importante dentro da engenharia mecânica aplicada a sistemas energéticos, os sistemas térmicos, seus principais ciclos de operação, seus equipamentos associados e também as normas da CNN que tratam do licenciamento e operação de instalações nucleares. Este conteúdo é extremamente cobrado porque envolve análise, interpretação, compreensão de funcionamento e domínio de princípios fundamentais da engenharia térmica. Então, prepare-se. A explicação será ampla, detalhada e totalmente didática. Ponto 1. Sistemas térmicos. Visão geral. Sistemas térmicos são arranjos onde ocorre transformação de energia térmica em energia mecânica ou troca de calor entre diferentes meios. Eles envolvem máquinas térmicas, equipamentos de transferência de calor e ciclos termodinâmicos. Os principais aspectos incluem como o calor é fornecido e rejeitado, como a energia é convertida em trabalho, como o ciclo opera continuamente, quais componentes compõem o sistema, quais parâmetros influenciam o rendimento térmico. Entender sistemas térmicos significa compreender o coração da conversão energética moderna, desde usinas termoelétricas até sistemas de refrigeração e motores de combustão. Ponto 2. Ciclos motores a vapor. Os ciclos a vapor são amplamente usados em usinas termoelétricas, plantas industriais e sistemas que utilizam água ou vapor como fluido de trabalho. O mais tradicional é o ciclo Rankine, que envolve caldeira, água recebe calor e se transforma em vapor, turbina a vapor, o vapor expande e produz trabalho mecânico, condensador,
O vapor se condensa, liberando calor. Bomba. Aumenta a pressão da água para reiniciar o ciclo. Pontos-chave. O vapor é o fluido de trabalho. A eficiência depende da diferença de temperatura entre caldeira e condensador. Pode incluir superaquecedor, reaquecedor e regeneradores. Ponto 3. Ciclos motores padrão AR. Esses ciclos idealizados representam o comportamento de motores térmicos que usam ar como fluido de trabalho. São usados para análise teórica de motores de combustão. Principais ciclos: ciclo Otto, motores a gasolina. Compressão, seguida de combustão rápida, adiabática. Rendimento cresce conforme aumenta a taxa de compressão. Ciclo diesel, motores a diesel. Admissão de ar puro. Combustão durante parte da expansão. Tipicamente, mais eficiente que o ciclo Otto. Ciclo Brayton, turbinas a gás. Compressão, combustão, expansão. Usado em turbinas aeronáuticas e usinas de ciclo combinado. Ponto 5. Ciclos combinados. Um ciclo combinado integra dois ciclos térmicos diferentes para aumentar a eficiência global. Exemplo clássico: turbina a gás, ciclo Brayton, produz trabalho e exausta gases quentes. Esses gases aquecem uma caldeira de recuperação, gerando vapor. O vapor alimenta uma turbina a vapor, ciclo Rankine. Vantagens: melhora enorme da eficiência, podendo ultrapassar 55%. Aproveitamento de energia que seria desperdiçada. Aplicação em usinas modernas e sistemas industriais. Ponto 6. Cálculo de rendimento de ciclos motores. Embora aqui não vamos entrar em contas, é fundamental compreender a lógica do rendimento térmico. O rendimento é a razão entre o trabalho produzido e o calor fornecido. Depende das temperaturas extremas do ciclo. Ciclos com maiores diferenças térmicas, maior eficiência. O rendimento real é sempre menor que o rendimento ideal. Para a prova, foque em fatores que aumentam a eficiência. Diferenças entre rendimento dos ciclos Otto, diesel, Brayton e Rankine. O papel da regeneração e do reaquecimento. Ponto 7. Equipamentos de sistemas térmicos. Trocadores de calor. Usados para transferir energia térmica entre dois fluidos. Tipos comuns: casco e tubo, placas, tubos aletados, regenerativos. A banca gosta de cobrar sentido paralelo, contracorrente, cruzado. Perda de carga, efetividade térmica. Válvulas. Controlam vazão, pressão e direção do fluido. Principais: gaveta, globo, esfera, agulha, alívio ou segurança, controle proporcional. Bombas. Responsáveis por mover líquidos, entender cavitação, curvas características, altura manométrica, rendimento. Motores. Podem ser motores a combustão interna, motores a vapor, turbinas hidráulicas, turbinas a gás. Todos convertem energia térmica ou hidráulica em trabalho. Modelagem e simulação de processos. A modelagem representa matematicamente o comportamento de um sistema térmico. Objetivos: prever o desempenho, otimizar processos, verificar condições extremas, simular falhas. Em engenharia térmica, simulações podem envolver balanços de energia, balanços de massa, mapas de desempenho de turbomáquinas, modelos de transferência de calor. Ferramentas típicas: MATLAB, ESS, Aspen Plus. Simuladores termodinâmicos industriais. Ponto 8. Normas da CNEN para instalações nucleares. A CNEN rege segurança, licenciamento, operação e desligamento de instalações nucleares. Normas fundamentais:
Requisitos para instalações nucleares cobrem radioproteção, limites de exposição, critérios de segurança operacional, monitoramento ambiental e ocupacional. Normas de licenciamento tratam do processo pelo qual uma instalação nuclear recebe autorização para operar, incluindo relatórios de análise de segurança, sistemas de contenção, análise de acidentes, procedimentos de emergência. Normas para operação incluem requisitos para treinamento de operadores, regras de manutenção, protocolos de monitoramento contínuo e análise de riscos internos e externos. Essas normas garantem que qualquer instalação que manipule radiação opere dentro de padrões internacionais de segurança. Vamos aprofundar o estudo de um tema essencial para o trabalho de qualquer engenheiro que atua com estruturas metálicas. A ABNT NBR 8800/2024, versão corrigida em 2025. Norma que trata do projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. A NBR 8800 é a principal referência brasileira para o dimensionamento, verificação e detalhamento de estruturas metálicas e mistas. Ela estabelece critérios de segurança, desempenho, durabilidade e funcionalidade, garantindo que estruturas de aço e mistas atendam aos requisitos necessários para resistir às ações atuantes ao longo de sua vida útil. Como candidatos ao cargo de engenheiro mecânico, conhecer os fundamentos dessa norma é indispensável, pois muitos processos industriais, instalações prediais, estruturas metálicas de suporte e equipamentos usam conceitos derivados diretamente dessas regras. A versão 2024, revisada e corrigida em 2025, atualizou diversos pontos importantes, alinhando a engenharia brasileira às práticas mais modernas de cálculo estrutural, aproximando-se de normas internacionais como o Eurocode e as especificações do AISC. Esses ajustes tornam o projeto mais seguro, mais eficiente e mais adequado às tecnologias de fabricação e montagem disponíveis no país. A norma define, antes de tudo, os princípios gerais para o dimensionamento de estruturas de aço e mistas. Entre esses princípios estão a verificação dos estados limites últimos, relacionados à segurança contra colapso, a verificação dos estados limites de serviço, ligados ao conforto e durabilidade da edificação, e a consideração dos efeitos de segunda ordem, fundamentais quando se trabalha com estruturas esbeltas e suscetíveis à flambagem. A NBR 8800 também apresenta regras claras sobre os tipos de aços estruturais permitidos, suas propriedades mecânicas, limites de escoamento, resistência à tração e condições de soldagem. Essas características são fundamentais para que o engenheiro selecione o material adequado ao propósito da estrutura e às exigências de carregamento. Outro ponto essencial abordado pela norma é o dimensionamento de elementos estruturais, como vigas, pilares, diagonais, treliças, perfis laminados, soldados ou formados a frio. A norma estabelece os critérios para verificar resistência à flexão, compressão, tração, cisalhamento, flambagem por flexão e torção, bem como a interação entre esforços combinados. Esses critérios são indispensáveis para garantir que o elemento estrutural tenha resistência suficiente e comportamento adequado durante o uso. A norma também trata do dimensionamento de ligações, que é uma das partes mais importantes de qualquer estrutura metálica. A NBR 8800 apresenta recomendações e limites para ligações parafusadas e soldadas, definindo os métodos de cálculo para parafusos comuns, parafusos de alta resistência, soldas de filete e soldas de penetração total, bem como critérios de resistência, rigidez e ductilidade dessas uniões. A integridade de uma estrutura metálica depende tanto do elemento quanto da ligação, por isso os critérios são rigorosos. Nas estruturas mistas de aço e concreto, a norma especifica como deve ser feita a interação entre os materiais. Ela orienta sobre o dimensionamento de vigas mistas, lajes mistas com conectores de cisalhamento e pilares mistos,
definindo como ocorre o compartilhamento de cargas, como se calcula a rigidez global e qual deve ser a separação correta entre conectores. Esses elementos permitem aproveitar o melhor dos dois materiais, a resistência à tração do aço e a resistência à compressão do concreto. Outro ponto central da norma é a consideração das ações e combinações de ações, como cargas permanentes, variáveis, de vento, de temperatura e acidentais. A norma exige que o engenheiro trabalhe com combinações de estados limites adequados e considere possíveis efeitos dinâmicos ou de fadiga, dependendo do tipo de estrutura. Além do dimensionamento, a NBR 8800 apresenta orientações sobre fabricação, corte, dobra, soldagem, tratamento superficial e montagem em campo. Esses pontos são fundamentais para garantir que o projeto calculado seja executado corretamente, já que falhas de fabricação podem comprometer a segurança estrutural. Por fim, a versão 2024, corrigida em 2025, reforça a necessidade de inspeções, manutenção e verificações periódicas, promovendo a cultura de segurança e prevenção que deve estar presente em qualquer instalação de grande porte. Compreender a NBR 8800 é essencial para o engenheiro mecânico porque ela fornece as bases que garantem segurança, confiabilidade e eficiência no projeto de estruturas metálicas e mistas, que estão presentes em edificações, indústrias, galpões, estruturas de suporte para máquinas, plataformas e sistemas de armazenamento.